Sensacional noite para todo mundo! É isso aí, pessoal! Estamos de volta no terceiro episódio da segunda temporada do Faz Podcasts. E a frase que norteia essa segunda temporada é contabilidade, a linguagem universal dos negócios. E o tema hoje, pessoal, é muito oportuno. Agora é a hora. Planejamento Tributário 2025. Prepare-se para maximizar os seus resultados. Estamos no momento crucial do ano, mês de outubro. Planejamento para 2025. É muito importante que você, empresário, que você, empreendedor, comece a pensar e planejar a sua empresa para 2025. Esse é o momento que é decisivo, que você precisa realmente pensar no que vai acontecer e o que você quer para 2025. Ter mais lucro, mais eficiência, vender com mais segurança. Bora lá, se você está pensando assim, eu tenho certeza que esse podcast vai fazer muito sentido para você. Vamos juntos, que a partir de agora, muito conteúdo que a gente vai passar de como você pode melhorar a performance e a eficiência da sua empresa para 2025. Eu trouxe aqui novamente, o nosso gerente de operações, Fábio Bragato. Fabião, não é Fábio Roberto, gente. O cara pôs, mas é que ele tem cara de Roberto, tá? Por isso que eu chamo ele de Roberto, mas é Fábio Bragato. Fábio, muito obrigado pela sua presença. E trouxe também novamente a Paula Salvaterra, que é a CEO aqui do Faz Group, para debater o tema com a gente. Muito obrigado, gente, pela presença mais uma vez. E bora lá começar esse podcast. Porque eu tenho certeza, você que está nos vendo aí agora, é muito importante e você vai tirar insights sensacionais para que você possa mudar a sua empresa de patamar. Mas vamos lá, Fabião. Vamos começar pelo Fábio Roberto aqui, né? Existe uma possível transformação da reforma tributária já em 2025 para 2026. Quais são as previsões, Fábio, sobre alíquotas e benefícios e regimes que podem sofrer essas mudanças? Boa noite a todos. Obrigado, Fabrício. Obrigado uma vez pelo convite. Bom, essa tão esperada reforma já vem se arrastando por anos, né, Fabrício? A gente vem esperando por ela e agora parece que vamos ter aí, vai sair do papel. Bom, vamos ainda discutir mais temas sobre isso, mas dando um breve relato sobre a reforma, a ideia principal é nós trabalharmos com o IVA, tá? Então, nós temos a unificação dos impostos em um só, porque para diminuir a complexidade, né? Porque vamos combinar aqui, né? Que para nós contadores, hoje em dia, a complexidade tributária de apurar os impostos está muito difícil. É o manicômio tributário. Está muito difícil, né? Então, a ideia, Fabrício, da reforma é lá unificar aí alguns impostos. Nós temos aí, estamos falando do ICMS, do IPI, do PIS, COFINS e até mesmo o ISS, tá? Então, essa é uma premissa básica, ainda vai ser muito discutido. Tem alíquota, já estão falando em 28% de IVA. Então, ainda temos muito tema ainda para discorrer dessa reforma. Há previsão já de começar alguma implantação em 2025, que o prazo final é em 2035, previamente já publicado. Então, Fabrício, os principais regimes que vão sofrer alterações hoje são o lucro real e o lucro presumido. Ainda não se comenta muita situação do Simples Nacional, mas o lucro real e o lucro presumido vão sofrer grandes alterações com essa nova reforma tributária. Sim. Obviamente, gente, que a gente está dando só um spoiler dessa reforma tributária, que o nosso tema central é o planejamento tributário. E nós prometemos aqui agora, né, Fábio, que nós vamos fazer um podcast específico da reforma tributária, falando de todos os prazos, todas as transformações e como vai ficar a vida do empresário, do empreendedor. É muito importante, pessoal. Até eu falo, se tem contador aqui nos assistindo, talvez a reforma tributária é a maior oportunidade que o mercado contábil já teve para ganhar dinheiro. Porque se a empresa não tiver um contador consultor alinhado, eu tenho certeza que ela não vai conseguir sair do lugar. Certo isso, Paula? Exatamente, Fabrício. Nesses próximos episódios a gente vai dar mais detalhes, né, sobre a questão da reforma tributária. E agora a gente vai falar também das vantagens, né,
desse planejamento tributário antecipado, as empresas que elas desejam, né, fazer esse planejamento tributário é fundamental, é essencial, né, para o empresário. Hoje em dia, como o Fabrício e o Fábio falou, né, em 2025 já está esse planejamento para iniciar, né, essa reforma tributária. Vai iniciar agora em 2025, se eu não me engano, a conclusão dela se dará em 2035, vão ser 10 anos para fazer efetivamente essa reforma fazer valer no Brasil. Ela vai ser feita em etapas, né, Fábio? Imigração. Mas é imigração igual o sistema do E-Social, né? Que foram uma classe, depois foi O E-Social demorou uns 10 anos mesmo, aproximadamente, eu lembro. Exatamente. Então, terão fases, né, para a efetivação dessa reforma tributária. E por isso que é fundamental você, empresário, estar bem informado, né, atento se a sua consultoria contábil, se, enfim, o seu corpo de especialista está sendo atento, né, a essas mudanças, se está aplicando de forma vantajosa, porque para quem deseja, né, maximizar os seus lucros, que é super importante hoje no momento que a gente vive também, né, de instabilidades econômicas, a gente vê aí até questões de guerra, né, estão se falando aí fora do país, então tudo isso ele vai impactar também, né, o mercado. Enfim, com escassez talvez de insumos, a questão de logística, a gente viu isso, né? Acho que há 2 anos, na guerra da Ucrânia lá, afetou aqui também, eu acho que a questão do agro, né, no Sim. Paraná, enfim. Então, são coisas que refletem e a gente precisa, o empresário ele precisa estar atento. Então, ele precisa identificar, né, esse aproveitamento de oportunidades fiscais, conhecer todas as isenções, deduções e benefícios fiscais, né, possibilitando ele ter o uso eficiente dessas vantagens, né, poder investir em incentivos fiscais como tecnologia e inovação, reduzindo essa carga tributária, ele evitar, né, essas surpresas, tendo uma visão clara das obrigações tributárias, evitando multas e juros, né, decorrentes de descuido na falta de conformidade e desinformação. Melhorar a previsibilidade financeira, né, tendo uma melhor gestão do seu fluxo de caixa, ao projetar as obrigações fiscais futuras da empresa, ela pode, né, se preparar adequadamente, garantindo que tem os recursos necessários, né. Todos esses pontos são essas vantagens, né, de ter esse planejamento tributário antecipado de forma adequada, não só esperar as fases, né, desses próximos 10 anos se concretizar, para o empresário estar preparado, né, para esse futuro aí obscuro que a gente... ainda está bem obscuro, né? Há uma neblina ainda em cima dessa reforma e a gente sabe tributária. também que envolve muita política, então vamos ver cena dos próximos capítulos para aguardar realmente como vai ser a concretização dessa reforma, mas o empresário ele tem que sempre estar 2, 3 passos à frente para ele não ser pego em uma situação adversa que pode comprometer, né, o funcionamento da empresa dele, né? E exemplos que a gente pode dar assim, dessa antecipação é que uma empresa, por exemplo, de comércio, né, varejista, ela pode utilizar mudanças relacionadas, por exemplo, na alíquota de ICMS, né, ajustando a estratégias de preço, estoque. A gente faz no nosso planejamento tributário essa análise para os nossos clientes e, com isso, ele consegue manter essa competitividade no mercado, né, evitando aumentos de preços onde ele pode... se afastar dos clientes, porém também, como a gente acho que citou no podcast anterior, né? O cliente que ele tem lá o fluxo de caixa e a análise lá das... Você quer falar? Não, eu acho que o maior ponto que pode ser que crie um impedimento na reforma são os estados, né? Sim. Porque a União... ela não muda os tributos da União, da Receita Federal, está tudo certo, está tudo ok. Mas a guerra fiscal entre os estados, onde São Paulo é 18, Mato Grosso é 17, onde... Minas é 12. 18, Maranhão está com 20 e assim por diante. Esses estados onde tem uma alíquota maior, eles não vão querer perder essa fatia maior
tributação de ICMS. Então, pode ser que... Sim, com certeza, mas também os estados, eles para se tornar mais produtivo, competitivo, aí é o exemplo justamente que eu ia dar a questão do que a gente citou no podcast anterior. O cliente, ele tem lá as receitas e as despesas dele, quando ele chega no ponto de equilíbrio, sei lá, tá faltando ainda 10 dias para terminar o mês, ele pode decidir se ele vai aumentar o valor do produto dele para ele ter mais lucro, ou se ele vai diminuir, já que as contas dele tá pagas, para ganhar em escala. Ganhar no volume. E aí o Estado, ele também tem que pensar nisso, a questão de tornar o Estado dele mais atrativo, trazer esses benefícios, por mais que tenha essa reforma tributária, ele pode, enfim, tentar na legislação aí criar benefícios, como é o caso de Santa Catarina, de Minas, que tem benefícios fiscais que atraem, né, empresas do setor produtivo, e aí ele consegue arrecadar mais. Ele diminui o imposto, mas ele arrecada mais por volume. Até esse ano nós tivemos várias alíquotas dos estados do ICMS que alteraram, né? Sim, sim. Vários estados. Somente um estado, Fabrício, se não me falha a memória agora, foi Pernambuco, que diminuiu a alíquota de ICMS interna. Somente um estado. Provavelmente deve ser um estado que está perdendo a sua força produtiva e ele faz esse tipo de ação para captar mais investidores, né? Enfim, e aí vai refletir uma cadeia de várias outras atividades, enfim, movimentar a economia mesmo, né? Claro. Da região. Vale ressaltar, pessoal, e lembrar também, por que eu falo que é um ponto crucial, é o momento do ano crucial para planejar. Porque o regime tributário, ele só muda no início do ano, né? Então, assim, se você quer mudar de regime, você tem que começar a planejar antecipadamente para começar em 2025. Isso é muito importante. Por isso que nós temos que nos antecipar para poder que a gente possa chegar em 2025, que o tempo passa muito rápido, a gente sabe disso, e daqui para frente nós temos neste momento fundamental para a gente mudar esse regime tributário, né? E sobre a reforma, a gente vive uma complexidade tributária, para não falar manicômio tributário brasileiro, né? As guerras. Essa guerra do Estado que você disse, Fábio, ela vem de encontro com o E-Social que você acabou falando. A Caixa queria... a briga era entre o federal ficar com o dinheiro do fundo de garantia para depois repassar e como a Caixa recebia direto. Então, esse impasse durou muitos anos para ver quem ia receber quem administrar esse ia administrar o recurso. Então, assim, gente, não é só simplesmente mudar as leis. Há interesses políticos, enfim, interesses tudo em volta disso que ainda tem muitos capítulos, né? A gente tem uma jornada grande. Mas aqui no Faz Grupo a gente está sempre se antecipando e entendendo tudo para que, como a Paula disse, que o nosso cliente esteja sempre 2, 3 passos à frente do que realmente está acontecendo. Essa é a nossa maior missão. Fábio, aproveitando este momento, outro ponto crucial do regime tributário, como que as empresas podem identificar, neste momento, se estão adequadas para 2025? Seja ela simples nacional, seja ela lucro real ou lucro presumido. Como que a gente vai poder levar esse conhecimento e provar, olha, cliente, o seu melhor regime tributário é esse? Não, perfeito, Fabrício. Nós estamos aí num período muito importante para essa questão do planejamento tributário para 2025. Deixando a reforma tributária de lado um pouquinho, vamos falar aqui do nosso cenário atual, né? No plano que nós temos hoje, nós temos hoje 3 regimes que a gente pode aderir, que são o Simples Nacional, como você falou, o lucro real e o lucro presumido, tá? Qual regime desse eu devo adotar para 2025? Eu acho que muitos empresários eles se perguntam, né, nas nossas reuniões, né? Sim. Então, e sempre nós visamos aí o menor custo tributário. Gente, não existe milagres, né, Fabrício? Não existe milagre. Não existe milagre, né? Como diz aí o ditado, não existe almoço grátis. Grátis, não. Né? Então, aí vou ficar isento de qualquer tributo? Não, isso não existe. Isso não. Mas a gente trabalha sempre para diminuir essa carga. Bom, Fabrício, quando chegamos nesse período, todo contador, né, o escritório contábil, o próprio cliente tem que analisar diversas situações. Qual o seu faturamento? Qual o faturamento que você teve no ano corrente? Vamos falar em 2024. Qual esse faturamento te permite estar no Simples? Ele está abaixo dos 4.800.000 ou até 3.600.000 para o limite do estadual?
tá? Se você for, tá acima do, não dá mais simples, tá? Qual é o faturamento que você tem? Então, tá abaixo dos 78 milhões, então você pode estar no procedimento. Então, você vai criando algumas regras para você diminuir a sua margem de erro, tá? Então, nós temos aqui algumas premissas que a gente utiliza lá conosco, né? Que é a análise de faturamento, Fabrício, tá? A margem de lucro, às vezes tem empresa que tem uma margem de lucro muito alta. Vamos colocar uma empresa de serviço, né, Fabrício? Uma empresa de serviço tem uma margem, não que seja um lucro, mas contabilmente ela tem uma margem de lucro muito alta. Então, às vezes, o lucro real já fica um pouco mais complicado, tá? Então, nós temos diversos fatores. E, Fabrício, o plano para 2025, qual é o seu budget? A empresa tem budget? Qual é a previsão de orçamento? Qual é a previsão de despesas para que a gente possa, dentro do realizado com o projetado, realizar os planos? E fazer as simulações, né, Fabrício? No Simples Nacional, no presumido e no lucro real. Como é que se comporta esses quadros tributários dentro desses regimes? Acho que são as premissas básicas. Tem muito mais coisas, NCM, que nós vamos entrar em produto, mais... Precificação, né? Exatamente. Eu e o Fábio, gente, fazemos praticamente 2 a 3 reuniões comerciais por dia, né? E a dores desses clientes é tributos, né? Qual o melhor regime tributário? E, né, Fábio, 90% dos casos, o lucro real, a gente faz um estudo totalmente gratuito para o nosso cliente, né, sobre qual é o melhor regime tributário. E 90% dos casos, a gente acaba optando pelo lucro real, fazendo um planejamento tributário para o lucro real, porque o lucro real, embora seja mais complexo, ele é mais completo, né, e a gente consegue levar resultados. Precisa de mais atenção e precisa de mais detalhes, né? Precisa também, como a gente sempre diz, da energia do empresário em querer fazer a coisa certa, bem feita e aumentar a sua lucratividade. O nosso maior objetivo aqui, Fábio, e todo mundo sabe que é fazer a empresa dar mais lucro, né? Sempre, sempre. Faturamento é uma coisa, lucro é outra coisa completamente diferente. Eu sempre falo, você prefere faturar 500 mil e lucrar 100 mil, ou você prefere faturar 1 milhão e ter prejuízo de 100 mil? Então, eu acho que você prefere faturar 500 mil e lucrar 100 mil reais. Até operacionalmente isso fica melhor, né? Então, assim, esqueça um pouco do faturamento, deixa o seu ego de lado e vamos focar na lucratividade. E o lucro real, né, vai ser o regime mais tributário, vai ser o regime de tributação mais usado no país. Porque com a reforma tributária, pessoal, o lucro presumido vai ser extinto. Ou vai ser simples, ou vai ser lucro real, né? Isso é um fato muito importante que talvez vocês não saibam. Então, assim, a reforma tributária tende a que todas as empresas seguem lucro real. Então, há um estudo prévio que, a partir do momento que a reforma tributária entrar em vigor, que 2 milhões de empresas que estão no Simples Nacional já vão migrar de cara para o lucro real, porque não vai compensar. Então, assim, ou você se prepara, vira um gestor, um empresário profissional, ou você pode ter sérias consequências, né, de não conseguir vender, de perder para a concorrência, né? Então, sim, é muito importante você enxergar a empresa de uma maneira profissional. E a gente está aqui para isso, para ajudar você, né? Empresário que está vendo. É ajudar, é pegar na sua mão, literalmente, gente, e ensinar você a andar. Que nem uma criança, eu sempre falo isso, né? A ensinar o empresário a fazer uma gestão contábil, fiscal e até financeira de maneira correta. Mas vamos lá. Continuando, falando em incentivos fiscais, Paula, né? O lucro real ele tem muitos incentivos, por isso que eu falo, né? Mas é mais complexo, mas os benefícios e os incentivos fiscais que o lucro real tem, o Simples Nacional não tem. E o Simples, gente, desculpa, de simples ele não tem nada, né, Fábio? Não tem nada. Então, assim... Só para abrir um parênteses, Fabrício, nós fizemos uma reunião essa semana ainda com o nosso cliente. Lembra de um cliente que nós fizemos e o cliente estava no Simples, para você ver a complexidade. E o cliente, por um erro, infelizmente, por um erro do seu atual contador, estava pagando em torno de 4 a 5 mil reais a mais do Simples indevidamente, por questões de complexidade do Simples Nacional. Então, pessoal, 4, 5 mil reais a mais, vezes 12, faça as contas. 60 mil reais em média por ano. Não sei, para mim fazia
iria fazer muita falta esse dinheiro. Não sei para você que tá vendo aí, né? Enfim, pessoal, é exatamente isso. O nosso trabalho é humanizado, é próximo, é enxergar as particularidades. E tem uma frase que eu gosto muito de falar. Entender para atender. Se eu não entendo a sua operação, eu não consigo te atender. Então, a nossa missão é entender. Aí eu falo do trabalho humanizado, é entender o que você tem para a gente te atender de maneira com soluções realmente viáveis e lucrativas. Mas continuando lá nos incentivos fiscais. Paula, quais setores podem se beneficiar mais dessas oportunidades e como as empresas podem aproveitá-las de maneira legal e eficiente? Os incentivos fiscais, eles são extremamente importantes, né, para estimular o crescimento econômico em setores estratégicos. E no Brasil hoje, né, vários segmentos podem se beneficiar significativamente dessas oportunidades. Um dos setores seria tecnologia e inovação, né? O setor de tecnologia, especialmente empresas que elas investem em pesquisas e desenvolvimentos, ela pode se beneficiar, por exemplo, da Lei do Bem. Indústrias, né, aquelas que produzem bens de capital, equipamentos, elas podem se beneficiar de incentivos como desoneração de impostos sobre produtos industrializados, que é o IPI, né, também do ICMS. E programas de incentivos regionais também, né, ocorrem para estimular essa questão do investimento em áreas menos desenvolvidas. O agronegócio é um setor que frequentemente ele tem acesso a incentivos fiscais, né, como isenção de ICMS na comercialização de produtos agrícolas e a desoneração, né, de impostos sobre insumos. Energia renovável também, né, enfim, é um tema que está bem em alta aí, né, a questão da nossa fonte de energia. Empresas que investem, né, em energias renováveis, como a solar, né, pode ser um bom investimento para a sua empresa, dependendo do quanto você tem esse custo aí hoje. Pode utilizar esse benefício fiscal, né, significativo, né, com isenção de impostos e até mesmo crédito tributários podem ser aproveitados. Saúde e educação também pode se beneficiar de isenções fiscais em determinadas circunstâncias, especialmente onde visa ter um acesso à melhor qualidade de saúde e educação. E aproveitar esses incentivos de forma legal e eficiente com o uso do conhecimento e monitoramento da legislação. A gente sabe, né, mudanças na legislação ocorrem de forma mais frequente do que imagina. O que era ontem, hoje talvez já não possa mais ser. Todos os dias. Então, é fundamental as empresas elas estejam atentas às legislações fiscais, né, e a programas de incentivos disponíveis. Manter-se atualizado é fundamental, né, ao empresário, a esses novos programas pode ser essencial para o funcionamento da sua empresa. Um planejamento estrutural, né, as empresas elas devem integrar esses incentivos no seu planejamento estratégico. Então, como o Fabrício falou, as empresas que estão se preparando para o planejamento de 2025, elas já têm que estar atentas, né, a essa questão tributária, a esses novos incentivos que podem estar por vir. E isso realizando, né, essa análise detalhada de como os incentivos eles podem impactar no seu fluxo de caixa também, a rentabilidade a longo prazo, tanto benefícios que podem surgir como podem ser retirados, como no caso da desoneração, né? Empresas hoje que fazem uso da desoneração, que tornam essas empresas bastante competitivas, a gente já vê que vai ser descontinuado, né? A partir de começa, né? Agora a partir de 2025. Então, isso pode refletir no seu negócio. O empresário ele tem que estar preparado para essa situação, né? Não pode ser como... Foi do dia para a noite? Do dia para a noite. Um querido estava querendo realizar do dia para a noite e aí deu o maior furdunço lá no Senado, enfim. E aí prorrogaram para fazer isso de forma contínua. Porque imagine, empresário, hoje você utiliza esse benefício, amanhã não utiliza, você pode quebrar a empresa. O mais engraçado, né, foi um pronunciamento, né, da nossa Receita Federal, dizer assim, olha, se você pagou a maior,
pague a maior, mas depois você recupera. Sim. Como assim? Como assim, Como assim? Foi Como exato, assim? porque às vésperas do Se você vencimento pagar do mais, você imposto, ela falou, não, pague a maior, depois você recupera. Aí foi um absurdo isso, né? Mas tudo bem, cenas dos próximos capítulos. Contar também com essa consultoria especializada, né, com o apoio de contadores e consultores tributários com experiência, que ele pode estar lhe auxiliando para você ser mais assertivo nesse planejamento tributário. O conhecimento, né? Gente, a experiência, enfim, né? Como a Faz Group, um escritório que está já há mais de 60 anos no mercado, que tem profissionais extremamente qualificados, que a gente tem uma série de clientes onde a gente vivencia diariamente situações. Então, contar com o apoio desses especialistas vai fazer bastante diferença no seu negócio, né? Ter essa documentação organizada também, como o Fabrício falou, a contabilidade, ela faz uma parte, mas não faz nada sozinho. Então, o empresário ele tem que ter tudo organizado, todas as suas documentações, para comprovar também a elegibilidade, né, desses incentivos fiscais. Então, a gente precisa de todos esses registros detalhados para essa comprovação e essa avaliação contínua dos resultados, né? O empresário ele tem que monitorar e avaliar constantemente se os resultados obtidos por esses incentivos, né, eles estão ajudando para você alcançar esse resultado benéfico, se essa estratégia está sendo utilizada, está sendo de forma positiva, ou se precisa, talvez, realizar algum ajuste, né, no meio do percurso, enfim, do planejamento tributário. Como a gente volta a falar, a gente faz o planejamento para 2025, mas o planejamento não é que agora no final de novembro, dezembro, a gente vai planejar 2025, está tudo certo, e aí só no final vai planejar o próximo. Não, tem que ter esse acompanhamento contínuo, principalmente por mudanças nas legislações, precisa ser analisado periodicamente e fazer os ajustes necessários. Até mesmo o efeito da economia, né? Também. Sim, com certeza. Também. Às vezes um setor que está em plena ascensão de resultados, no ano seguinte esse setor pode não ter o mesmo resultado. Como a gente estava comentando há pouco, pandemia, o que foi a venda de álcool em gel, de até papel higiênico acabar no mercado e hoje a procura já não está tanta, eu né? acho que o maior setor na pandemia que teve resultado, né? Foi, né? Não, eu digo a embalagem. O setor de embalagens, por função do e-commerce, isso a gente... Também. Né? Mas quem comprava embalagem não achava no mercado. Sim. Exatamente. Não achava no mercado. Exatamente. E é justamente isso. Assim, há situações que precisa ter o plano A e o plano B. Porque às vezes você faz um plano e acontece uma situação que não estava prevista no plano. Aí você tem que se adequar. Exatamente. O regime tributário, ele não tem que só fazer uma análise no final do ano, né? A gente tem que estar olhando o cliente próximo sempre, vendo. Obviamente que só pode mudar no ano seguinte, mas assim, a gente está enxergando o próximo, ver, né? Esses benefícios fiscais ou incentivos, eles são fundamentais para que aumente a lucratividade da empresa. Mas assim, nada contra os contadores, tá, gente? Cada um tem um nicho que acha que tem que trabalhar. Mas a gente pega muito cliente que o contador já vem... o cliente já vem falando, o meu contador fala que o lucro real não compensa. Por quê? Porque existe um caminho entre fazer o que é fácil e fazer o que é certo. O que é certo é muito mais difícil, dá mais trabalho, né? Existe mais atenção, mais energia, né? Então, assim... e aí o contador tá tudo bem, ele não quer perder o seu cliente, mas ele acaba também, sem querer, prejudicando o seu cliente, fazendo pagar mais impostos. E eu falo isso, pessoal, porque como eu disse, todos os dias nós temos 2, 3, até 4 reuniões comerciais. Seja ela de qualificação, seja ela de apresentação já de proposta, ou seja ela já de fechamento, né? Porque nós temos um processo todo lá de venda. Então, assim, é importante... que o lucro real seja bem feito. Ele dá mais trabalho, né? Ele tem que ter mais atenção. Então, por isso que alguns empresários fogem e alguns contadores também fogem, né? E aí o contador também não quer perder o seu cliente e fala que não compensa, né?
Mas aí, hoje isso está mudando, porque o empresário está buscando informação. Nós temos informação na palma da mão a hora que a gente quer. Porque alguns contadores atuam na contabilidade como esteira de produção, né, Fabrício? Isso, Como esteira. Entra lá, registra a nota, faz ficar por unidade. No lucro real não existe esteira, existe a personalização do cliente, da atividade. Exatamente. Mas também, ao mesmo tempo, a gente pega clientes que vêm nos procurar que dizem que o próprio contador deles só procura um contador especialista em lucro real, porque eu não vou fazer. Aí ele está sendo honesto. Sim. Eu não quero fazer, não é o meu business, não é o meu nicho, procura quem saiba. E aí tá tudo bem, tá tudo certo. Então, assim, é exatamente isso que a gente procura e tem que ser feito, né? Porque não dá para você pagar mais impostos. Cada vez mais o lucro é diminuído por diversas coisas e você está no regime tributário. Gente, pagar imposto no Simples Nacional, você paga imposto se a sua empresa deu lucro ou não deu lucro, você está pagando imposto. No lucro presumido, o próprio nome diz presumido. Estou presumindo que você vai dar lucro e recolhe antecipadamente. Olha que absurdo, né? Então, o lucro real é o regime mais justo a fazer. Mas dá trabalho. Mas nós estamos aqui para deixar esse trabalho mais suave e mais tranquilo para você. Fábio, continuando aqui, o que os empresários podem começar a fazer hoje para se preparar para 2025? Quais são os primeiros passos para um planejamento tributário eficaz? Não, perfeito, Fabrício. Dentro daquelas premissas que nós comentamos anteriormente, né, de faturamento, atividade, qual é o quadro que você se encontra? Né? Se você solicitar ao contador uma relação, os relatórios que te mostrem o quadro que você se encontra, quanto você pagou de imposto, qual é o regime que você se encontra, sabe? A gente comenta muito a migração para lucro real, mas pode haver alguns momentos que você sai do lucro real e vai para o simples. Isso pode acontecer, né? Que se torna mais vantajoso para o cliente. Então, o cliente vinha com um faturamento muito alto, caiu o faturamento sobre situações econômicas que nós comentamos, voltamos para o simples. Isso é um planejamento tributário. Então, qual é o quadro sinal que você se encontra? Qual é o regime que você está praticando para que você possa migrar ou mudar qual seja o regime para o ano que vem. E, Fabrício, e um ponto muito importante que a gente sempre comenta aqui, que grande parte dos empresários eles não atuam, que é a gestão do seu fluxo de caixa. Ter um fluxo de caixa bem apurado, bem mapeado, vai te contribuir muito para um plano. Né? Lá você vai ter suas despesas, lá você tem todo o seu resultado e sua liquidez que você gerou no ano. Então, são os dois pontos bem importantes que nós temos para que possa fazer. Então, aí nós temos diversos outros temas, Fabrício. Né? Nós temos qual é o plano fiscal que você quer traçar. Né? Às vezes nós temos aí, nós já fizemos muito isso, né, Fabrício? Tem estados, né, que dão benefícios para uma determinada atividade. Em compensa para o cliente ir para esse estado. Então, nós temos o plano, qual é o budget que você tem, qual é o orçamento que você tem. Sem dúvida, né, Fabrício? Para você migrar para um regime tributário como lucro real, você tem que estar bem ciente que se a sua consultoria contábil vai te propiciar essa migração. Né? Igual o outro podcast que nós fizemos com a Baby Wood, que migrou, agora se vira aí, né? Se vira aí, dá seus pulos. Se vira aí. Né? Então, e ter a ciência que a sua equipe está capacitada para receber esse novo regime tributário, porque a complexidade muda, né? Notas fiscais mudam, as guias de pagamento mudam. Né? Nós já tivemos que, no passado, recolhimento de guias erradas, com código errado, porque antigamente era assim, agora mudou e não se atentou. Sim. Fabrício, tecnologia, sistemas que apurem o seu resultado. Nós temos clientes hoje até lá que não estão faturando 500 mil, Fabrício, e estão implantando o sistema agora. Que absurdo, porque né? nós pedimos que você precisa implantar um sistema, um software de gestão. Né? Então, são algumas ideias que vão trazendo para a migração, Fabrício. Vocês entenderam o que o Fábio disse agora? O cliente vende em média 500 mil por mês e não tinha um sistema de gestão. Como a gente identifica trabalho próximo de uma maneira humanizada, a gente está implantando, ajudando ele a implantar o sistema de gestão. Talvez você esteja com medo de implantar um sistema, porque você não vai ter o suporte. Mas nós aqui vamos te ajudar a implantar, a parametrizar, a fazer a coisa certa.
Então, assim, pessoal, e empresário que está aqui nos assistindo, vamos investir em gestão. E vocês aí têm que investir em venda, em agregar valor. Nós estamos aqui para te ajudar. Fazer essa parte burocrática, tributária, né, de compliance, né, e de gestão, para ajudar para você e que você perca o mínimo possível de tempo por mês para a gente apresentar os seus balanços, para a gente ver os seus indicadores de resultados, para que você já possa evoluir para o mês seguinte. Então, isso sim é gestão. Então, é muito importante que a gente esteja alinhado, né? Obviamente que a gente precisa estar próximo, né? A gente não tem um volume de clientes, 1000 clientes desse. A gente tem poucos clientes, mas que a gente leva resultado. Esse é o nosso business, esse é o nosso negócio, né? Trabalhar a contabilidade como um elemento de gestão e de prosperidade para o nosso cliente. Bom, falamos muito, Paula, em planejar, em fazer, em se antecipar. Fala pra gente aqui os riscos de não se planejar, os riscos de deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa música é gostosa, é boa, mas na empresa a gente não pode usar, a gente tem que se planejar e não pode deixar a vida levar, né, esse planejamento. E o que pode acontecer com as empresas que ignorarem essas mudanças tributárias? É um tema tenso, né? Música complexo, de suspense aí, gente. As empresas, né, que elas não se planejaram de forma adequada, né, para as mudanças tributárias, ela pode trazer uma série de riscos e consequências para a sua empresa, que pode até comprometer a viabilidade do seu negócio. Um dos riscos seria o aumento da carga tributária, né? Sem esse planejamento adequado, as empresas elas podem acabar mais impostos do que o necessário e não faça, né, como a querida Receita Federal, pague depois compense. Pelo amor de Deus, né? Qual a empresa que está com essa disponibilidade aí e compense com juros? Taxa Selic? Sim, é isso mesmo. É aplicação, aplicação compulsiva, né? Para você, o débito, para você pagar, é um encargo, né? Você tem juros, multa e correção pela Selic. Né? E é uma doideira, né, Fábio? Por que eu vou recuperar o crédito? Então, se eu tenho que recuperar, por que eu paguei? É uma coisa doida, não é? Então, se eu vou ter que Mas recuperar, é a aplicação compulsiva, é a nova forma de tributo do governo. Eu fico pensando, gente, por que eu trabalho? Você vai aplicar um dinheiro, depois você vai recolher só com a Selic. Só com a Selic. Os juros e multas, se você não pagar, se você não recebe. Mas sabe que isso é um tema importante, né? De recuperação de crédito. Sabe por que a Receita faz isso? É até óbvio e faz sentido. Porque a maioria das empresas não pegam de volta. Não. Então, pessoal, você pode estar deixando dinheiro na mesa. Eu sempre falo, você pode estar sentado em vários sacos de dinheiro e não sabe. Por isso que é importante um contador consultor. Mas continua seu raciocínio lá, Fábio. Não, é a Paula que estava... Eu só entrei de metido. Então, assim, sem esse planejamento adequado, as empresas elas podem realmente estar pagando mais imposto do que o necessário. É necessário ter esse conhecimento, né, dos incentivos, das deduções fiscais, para estar realizando a apuração de forma correta e devida. Multas e penalidades também, né? A não conformidade com essas obrigações, ela pode resultar em multas pesadas e penalidades severas, né? O não acompanhamento dessas mudanças na legislação tributária corre o risco, né, de cometer algum erro na apuração, e o não cumprimento dessas obrigações vai acarretar nesses pontos negativos. O impedimento do crescimento também, né? As empresas que elas ignoram o planejamento tributário, ela tem dificuldade de investir na expansão da sua operação, né? E limitar essa capacidade, até mesmo de reinvestir lucros, restringindo o crescimento, inovação, é perigoso para a empresa. A gente também vê empresários que falam que, por estar no Simples, eles limitam as suas vendas. Eles não vendem para não sair do Simples. Quantos casos, né, sabemos de clientes que no e-commerce, que a gente tem bastante, que pausam anúncios
determinado período do mês porque estava estourando o Simples. E Quantos aí- nós já vimos falar disso? E a empresa E é um que não absurdo isso, né? vende, e a empresa que não vende não cresce, gente. Não, é um absurdo, isso não existe. Enfim, você pausar... Não há geração de riqueza. Não há uma geração de riqueza. Exatamente. É um absurdo uma empresa deixar de crescer presa no regime tributário. A gente fala isso muito, nas vendas, né? Muito. Você não pode deixar, empresário, de crescer por causa do regime tributário. Você falou, eu pausei as vendas, porque senão eu vou estourar o meu limite do Simples Nacional. E o pior, as pessoas para acharem, vão abrindo o segundo CNPJ, o terceiro, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Então, bem assim, isso. e aí fica inviável até operacional, gestão, e fora que você vai pagar um caminhão de imposto, aí sim que você vai quebrar mais rápido. Então, assim, Quando um empresário, Fabrício, quando ele percebe que alguma coisa, tomando como exemplo o Eduardo do último podcast, quando você percebe que alguma coisa não tinha tá os 6 legal, CNPJ, né? é o fluxo de caixa. Sim, É onde você vai identificar no fluxo de caixa que alguma coisa não tá legal. sim. Pode ser que não seja tributos, né? Sim. Pode ser que o seu regime esteja adequado, O mas estoque, precificação, exatamente enfim. no fluxo de caixa que você vai identificar que alguma coisa não tá legal. Exatamente. E o risco, né, de inviabilidade financeira, essa falta de planejamento, ela pode levar, né, justamente, eu acho que o Fábio acabou de falar, nesse descompasso entre receitas, despesas, resultando num problema do fluxo de caixa. Então, levando para a questão do planejamento tributário, você pagando mais obrigações tributárias do que deveria, pode comprometer, né, a liquidez da sua empresa, tornando ela vulnerável a possíveis crises. Perda de credibilidade e reputação também, ignorar essas obrigações fiscais e não manter essa conformidade, ela pode prejudicar a empresa a se manter no mercado, resultando numa imagem negativa, né, perdendo a confiança talvez de clientes, fornecedores, parceiros e crédito no mercado também, né? O empresário, ele precisa desse capital de giro para poder manter a operação dele às vezes, e ele precisa estar com toda essa conformidade legal. Empresas que sofrem auditorias, né, ela pode não ter esses registros precisos e o planejamento adequado das obrigações, ela pode enfrentar dificuldades, né, com essas auditorias que também inviabilizam o negócio. A gente tem um caso específico onde está passando por uma empresa que ela está passando por uma auditoria e está com dificuldade, onde ela procurou a Faz Group para poder refazer, né, anos anteriores dele, para conseguir essa conformidade legal e se manter no mercado, né? Acho que o Fábio pode comentar. Nós temos um cliente grande, por sinal, né? Sim. Que por questões de gestão da companhia não tiveram as auditorias 21, 22 e 23. E existe uma SA com capital investido de terceiros e por erros administrativos, erros de gestão, as auditorias estão com o texto, né, gente? Aquele texto que todo empresário tem até arrepio. Arrepia, né? A incerteza de continuidade operacional. Então, você vê como é impactante, né, o negócio. assim, e a importância de você ter os especialistas ao seu lado, lhe auxiliando, mantendo a sua operação. Uma menor flexibilidade, né, nas decisões do negócio também é um dos riscos, Fabrício, de não ter esse planejamento, né, porque você limita a capacidade da empresa de tomar decisões estratégicas de forma ágil, né? Hesitar em realizar um investimento, uma aquisição, ela pode talvez ser vantajosa e o empresário ele não faz por medo das consequências, porque ele não tem talvez essa flexibilidade, né? Como a gente citou, o plano A, o plano B, para poder fazer sempre essa reavaliação periódica do seu planejamento tributário e principalmente o desperdício de recursos. As empresas que elas não se preparam para essas mudanças tributárias, ela pode acabar desperdiçando recursos em questões que poderiam ser evitadas, e aí, como consequência, você lá na frente vai gastar uma dinheirama com consultoria, com assessoria jurídica, para resolver um problema que poderia ter sido planejado e evitado lá atrás, né? E não planejar de forma adequada, né, para essas mudanças tributárias, ela vai colocar a saúde financeira da sua empresa em risco, ela vai afetar a sua capacidade
capacidade de operar de forma eficiente e competitiva no mercado, investir nesse planejamento tributário. E uma gestão tributária fiscal proativa, ela é essencial para garantir, né, essa sustentabilidade do seu negócio e o seu sucesso a longo prazo, né? Essa preparação, ela vai proteger a sua empresa de surpresas indesejáveis, né? A gente sabe que, enfim, legislação pode ocorrer aí alguma mudança e você não está preparado a isso, é um risco muito grave. E também pode perder a sua oportunidade de crescimento, né, do seu negócio. Você está atento aos seus números. Aquele negócio, Fabrício, quem não paga certo, paga 2 vezes? Exatamente. Já dizia o meu professor de Direito Civil na faculdade, quem paga mal, paga 2 vezes. Então, pessoal, é muito importante esse acompanhamento próximo, né? Entender, novamente, eu vou frisar, entender para atender. O lucro real não é um bicho de 7 cabeças, não é só para empresas grandes. O lucro real é para empresas que, que começam a faturar mais que 100 mil por mês. Para mim, isso ainda é uma empresa pequena. Então, você pode sim ser lucro real. Você só precisa mudar o seu padrão de pensamento, o seu mindset, que a gente fala hoje, que é mais moderno, né? E se tornar um gestor profissional. Sim. Claro que ninguém consegue chegar do ponto A ao ponto B sozinho. Precisa de profissionais e de pessoas que possam ajudar o empresário a chegar no ponto que ele precisa. Então, nós estamos aqui partindo para o nosso encerramento do nosso 3º episódio do podcast e deixar um recado aqui para as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Os empresários, os contadores, porque eu sei que tem bastante contador que também assiste aqui, né? E eu fico muito feliz em poder compartilhar esse conhecimento. Já fui muitos anos mentor de contador. Quem sabe pro ano que vem eu volto, né? Vamos ver como é que vai tornar a vida daqui para frente. Existe sim um plano, mas a gente vai pensar direitinho sobre o que a gente fazer. Tem uns planos novos aí saindo dentro do Faz Group, né? Que vocês em breve vão ficar sabendo também, que vai ser bem legal. É um novo projeto, uma nova marca e um novo nicho. Então fiquem atentos que nós vamos fazer uma live de lançamento sobre isso, que vai ser bem legal. Estamos até projetando, né, Fábio? Sim, sim. Né, Paulo? Que a gente possa fazer. E é isso, pessoal. Contabilidade é a linguagem universal dos negócios. Fábio, deixa suas conclusões finais para que toque o empresário e ele fala, bom, preciso mudar a minha empresa para 2025. Planeje, estude, pesquise, planeje bastante, porque o planejamento pode ser o futuro da sua empresa, seja tributário, seja operacional, seja de vendas. Planejamento, crie orçamentos. Essa é a minha sugestão para todos os empresários. Agora as suas conclusões finais, Paula. E dá esse recadinho ao empresário que está aqui nos assistindo. Então, para você, empresário que está aí nos assistindo hoje, a hora é agora. Comece a se preparar, faça o seu planejamento tributário para 2025. Eu sei que muita gente, em muitas situações que a gente comentou aqui, você pode estar sentindo na pele, né, esses desafios. E aí a gente quer pedir, de fato, que você, empresário, fique atento, faça o seu planejamento, observe melhor os seus números e entre em contato conosco, marque uma reunião, a gente está aqui disponível para poder lhe auxiliar da melhor forma, mas não seja pego de forma desprevenida, não espere o pior acontecer para pedir socorro, por favor. Não espere descobrir que tem problema que aí fica mais caro. Por isso, se você ainda não começou o seu planejamento tributário, agora é a hora. Entre em contato com uma consultoria especializada e fique de olhos em nossos futuros podcasts sobre o tema. E claro, não deixe de seguir o nosso podcast e compartilhar esse episódio, curtir e comentar com os seus amigos, que eu tenho certeza que o seu desafio pode estar sendo dos seus colegas. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela parceria nesse Faz Podcast, que está sendo um sucesso, graças a Deus. E acompanhe aí
nós nas redes sociais, no @fazgrupoficial, né? Tanto o YouTube quanto o Instagram e Facebook é o mesmo endereço. É isso aí, pessoal. Aquele abraço e boa noite a todos. Tchau, tchau.